Deus de amor e de bondade, Mestre Jesus querido, é com muita gratidão, muita alegria que estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, na tentativa de aprendermos juntos os ensinamentos deixados pelo nosso irmão André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier. Somos muito, muito gratos pelas bênçãos que temos recebido através dessas linhas, pelo que temos aprendido, dividido, compartilhado um com o outro, e por termos chegado até aqui, Senhor. Mais uma vez te pedimos que nos guie, nos conduza nesse estudo, ilumina-nos, para que nós possamos compreender a grandiosidade do texto, do assunto, e aplicar os ensinamentos em nossas vidas diárias, surgindo a necessidade no dia a dia, que possamos nos lembrar dele, dos ensinamentos, e não nos distanciarmos desses ensinamentos no decorrer dos nossos próximos dias. Pedimos a Ti, Jesus, que abençoe os nossos irmãos que não podem estar conosco essa noite, onde quer que cada um deles esteja, que receba a Tua luz, que sejam envolvidos na Tua paz e no amor divino. E assim unidos num só propósito, firmes, pedimos a Ti e aos benfeitores que gentilmente nos assistem, permissão para iniciarmos o estudo de hoje, sob a Tua guia, a Tua direção. Que assim seja. E assim seja. Que assim seja. Amém. Obrigada, Alex. Então, a gente está no capítulo 13, né? Intitulado A Reencarnação. E a Suzy deixou aqui uma revisão, um resumo muito Foi ótimo. do que nós vimos na semana passada. Então, eu vou só ler pelo resumo dela. Então, ela coloca aqui, olha, após união física no plano material de Adeline e Raquel, ocorreu a união magnética em desdobramento, unindo a alma da mãe com o futuro filho. Só depois houve o exato momento da fecundação, quando o exímio Alexandre, como cirurgião, introduz o microscópio globo de luz naquele elemento masculino que, por instinto, foi o mais ágil. Todo o processo de fecundação dura em torno de 15 minutos. Depois inicia, então, o processo de divisão celular, começará a dar forma ao novo ser. Então, foi isso que a gente viu na semana passada, e a gente ainda ficou no capítulo 13, né? Está quase acabando o capítulo 13. Então, eu vou fazer aqui um share. Não sei se alguém quer adicionar mais sobre o resumo, alguma coisa que se lembra ou queira colocar. Só para o Fábio saber que ele está participando pela primeira vez, né? Sim. Esse livro que a gente está lendo, Fábio, é um livro de André Luiz e chama-se Missionários da Luz. E a gente está na parte que fala da reencarnação, do processo de reencarnação de um novo ser. E nesse ser em questão chama-se Segismundo, que está reencarnando. E a gente está na parte, acabou de ler na semana passada a parte que fala como se dá o processo na hora da concepção, da fecundação, e foi muito bonito, a gente se emocionou muito. Sim. E depois que a gente acabar normalmente, Fábio, o que a gente faz, quando chega na metade do livro, a gente faz um resumo do que foi lido até aquele ponto, e depois a gente continua a outra metade, né? E no final a gente faz ali um resumo da metade para o final, né? E
Quando nós acabarmos o capítulo 14, eu também tenho aqui umas imagens em PowerPoint para mostrar sobre o capítulo 12, 13 e 14. Então, também vai dar, mesmo que você tenha perdido, vai dar ali para pegar ali um pouquinho já desses 3 capítulos só numas imagens do PowerPoint. Também vai ajudar, tá bom? Ok. Quem gostaria de ler? Boa noite, Leandro, ele acabou de entrar. Quem gostaria de ler para a gente? Começa ali, ó, a gente parou no Estava Boquiaberto. Eu posso ler. Por favor, Henriqueta. Estava boquiaberto, diante do que me fora dado observar, sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação, ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido no molde perispíritico, do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama do nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução, e assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Vamos só parar um pouquinho aqui, Henriqueta. Alguém gostaria de comentar aqui essa lição que o André Luiz está nos deixando? Eu acho muito interessante que ele coloca aqui o porquê da reencarnação, né? Ele coloca como recomeço para evolução ou para retificação, né? Que nós estudamos em tantas obras e inclusive nas obras básicas de Allan Kardec, né? E depois eu acho interessante aqui ele colocando a evolução, né? Que ele fala ali todo o processo do desenvolvimento daquele feto, passando por todas essa cadeia de, coloca ali, olha, do menos evoluído, né? Estou falando de matéria, não estou falando de espírito, né? Quando a célula vai ali se multiplicando, aí vai tendo uma forma, aí vai tendo aquela forma animal que nós conhecemos, né? Que a gente estudando biologia vê que o feto ali no começo da formação não tem muita diferença de um feto de um animal quando você está olhando, não é? Então ele coloca isso aqui, ele fala, eu só estou procurando aqui, desculpa. Tem uma parte aqui que ele fala do pássaro, não estou conseguindo achar, da ameba, e isso ali, da forma microscópica de ameba, surgirão no processo fetal,
né, os sinais da era aquática, que a gente sabe que depois o feto acaba desenvolvendo aquelas coisas do lado, assim, que eu nem sei o nome, não me lembro o nome agora, depois aquilo vai se fechando, então vai passando, até parece aquele girininho, aquele filhote, aquele feto de sapinho, né? Ah, e aí a gente vai passando toda a evolução ali, mostrando, quando a gente estuda em outras obras, que fala que a gente passa por vários estágios de evolução até chegar no homem, não é? Então, aqui já no desenvolvimento do feto, você consegue ver esses diferentes estágios e esse aperfeiçoamento até chegar no estágio em que nós estamos. Então, achei bastante interessante isso. Não sei se alguém quer comentar. Eu gostaria de comentar até um paralelo com relação ao que você disse dessa frase, a reencarnação significa recomeço nos processos evolutivos. Encarnação, renascer de novo, né? Quantas vezes em vida nós tivemos que renascer de novo, né? Quando termina um emprego, a gente tem que renascer para um outro trabalho, quando a gente é demitido, quando termina um casamento, quando o falecimento de um parente, alguém próximo de nós, isso são recomeços, né? Perdas que significam recomeços durante a nossa vida, né? Interessante, recomeços nos processos de evolução. Então, todos esses recomeços que nós temos durante a vida, né, reencarnações de processos no trabalho, nos relacionamentos, na vida, nas amizades, e tudo isso também vai evoluindo, né? Interessante é isso, quantos processos de reencarnação que não temos dentro das nossas vidas, da nossa existência aqui, né? Durante... É curioso, eu por acaso também estava a pensar nisso, e são os tais ciclos que, até mesmo em termos celulares, não é, da nossa própria constituição, nós temos aqueles períodos de renovação total, que há quem diga que são 7 anos, a renovação total das células, não é? E isso existe também existencialmente com os ciclos, os recomeços, como a Isabel disse, mas eu entendo, eu gosto mais desta expressão dos ciclos. Temos ciclos de vivências e de experiências que são constantes recomeços. É engraçado, não é? Que nos leva a evoluir. Espelha perfeitamente a nossa vida, espelha perfeitamente, isso é que eu gosto nesta doutrina, espelha perfeitamente aquilo que nós não entendemos assim tão bem, que precisamos de ler, não é? Com estes legados que nos deixam dos espíritos, não é? É engraçado. Mas a nossa vida é de facto uma espécie de reprodução disso mesmo também, não é? Desses ciclos, dessas fases de mudança, isto é o que se chama a vida, não é? Também. Sim, obrigada. Alguém mais? Ou podemos, tudo bem, continuar? Então, por favor, Henriqueta, é ali a hora. A hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro da formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula germinal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está findo. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, porque, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Rejubilei-me, encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob o novo prisma era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizados simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção. Trabalho de equipa.
Então, esse é o capítulo 13. Ficamos Isso. aqui com o capítulo 13. E eu acho André Luiz um barato. Ele com a curiosidade médica dele, claro, né? Ele fica maravilhado, né, com esses processos de que ele teve acesso aqui na Terra a estudar do modo só material e chegando lá e vendo de um outro prisma o mesmo processo, nesse caso da embriologia, como ele falou, e a gente se maravilha em ler, imagina um profissional dessa área que sempre estudou apenas viu um lado da moeda e de repente agora está podendo ver aquilo de uma forma mais integral, né, mais completa, que aí tudo vai se encaixando, vai fazendo sentido, né? Então não tem realmente como não se maravilhar. E ele não esconde isso, né? Ele não esconde isso. Alguém quer comentar sobre esse capítulo antes da gente? Não precisa ser só do que lemos hoje, do capítulo todo, Só antes da gente ir para o Só para frisar para o Fábio, né, que é novo, o Herculano, ele vai ser o mentor, né, do Segismundo, que está reencarnando. Então, ele vai ficar com ele até os 7 anos bem de perto, e depois dos 7 anos ele vai ficar mais, vai se distanciar um pouco, mas ainda continuar auxiliando, mas como, assim, permitindo o livre-arbítrio dele, né, já de uma distância, um pouco mais distanciado, mas vai acompanhar, e sempre que ele precisar, ele vai estar ajudando, amparando, auxiliando, tentando inspirar. E por isso que o Herquilano que com muita simpatia, acolheu, né, a sugestão do Alexandre de permitir que o André Luiz volte à residência de vez em quando para aprender. Por isso que ele está falando que permaneceria à espera do André Luiz sempre que ele pudesse voltar à residência de Adelino, que é o pai do Segismundo que está nascendo. Entendi. Fábio, eu não sei se você já leu esse livro, né? Esse caso aqui, o Segismundo, ele, na verdade, o Segismundo, o Adelino e a Raquel, na reencarnação anterior, eles tiveram laços no qual o Segismundo matou o Adelino. Né? Eu já não me lembro, foi alguma coisa no coração, foi um tiro, uma facada, foi alguma coisa no coração, não me lembro como é que foi que ele assassinou o Adelino. Pelo amor da Raquel, né? Os dois amavam ela, e o Adelino acabou sendo assassinado pelo Segismundo, e depois, né, claro, os três encarnaram, Adelino e Raquel reencarnaram e vieram com esse compromisso de serem marido e mulher, já têm um filho, um pequenino, e Segismundo estava no plano espiritual à espera de poder reencarnar para retificar isso que aconteceu, né, na reencarnação anterior, né? Então, esses últimos 2 capítulos foi todo gerado nesse cenário, aonde, embora o Adelino tenha um coração muito bom, toda vez que o Segismundo se apresentava a ele no sono, no desdobramento, ele tinha a lembrança do assassinato, então ele se recusava aquela aproximação dos dois, né? Então foi um trabalho todo do plano espiritual, onde envolveu até o pequenino deles, que já é reencarnado, para passar uma mensagem para abrir mais ali o coração do pai. E agora que ele realmente aceitou a reencarnação do Adelino como filho, agora está acontecendo, é o que você estava vendo aqui, que foi a fecundação, né? Então é nisso que está a história toda, né? Então tem esse recomeço para os três, tanto para Raquel, como para o Adelino, como para o Segismundo, né? Para retificar isso que eu vi já em outras reencarnações. Ok? Eu acho legal também essa parte que ele fala bastante
sobre essa parte embrionária, a parte e essa relação que ele colocou, essa metáfora entre a, a, a parte da fecundação e comparando com o que viemos, né, que nós viemos ainda, começamos tão cedo, né, os nossos princípios, primórdios vieram das células unicelulares, né, e me fez pensar, não sei porque eu lembrei daquele poema, tem um poema maravilhoso do Augusto dos Anjos, que ele é psicografado pelo Chico Xavier também, que chama De Onde Venho. Eu dei uma olhadinha aqui para ver se é um poema enorme, mas eu só vou ler a primeira e a última parte do poema para vocês, que é tão lindo, que se vocês não se importarem. É um pedacinho pequenininho, chama assim, De onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias, venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. E apesar da teoria mais obtrusa, dessa ciência inicial confusa, a que se acolhem mísero ateus, caminharás lutando além da cova, para a vida que eterna se renova, buscando as perfeições do amor em Deus. Só lembrei disso, queria passar para vocês. Faz sentido, é lindo, foi muito interessante. Lindíssimo. Obrigada, Ariane. Obrigada. Bom, então agora a gente pode ir para a cena do próximo capítulo, né? Que é o próximo capítulo que se chama Proteção, capítulo 14. E quem gostaria de ler? Eu posso ler. Por favor, Elia. No dia imediato, logo que descansei de meus afazeres cotidianos atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Sergismundo e os espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apoleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem, fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava super excitada, inquieta. Nossa irmã Raquel, esclareceu-me o diretor, começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto, e durante alguns dias, permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele. Por agora, terá o sono reduzido até que se formem os colhetes blastodérmicos. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpos divididos ao molde do corpo perispiritírico, o que é isso? Perispiritico? Perispírico. Em relação, era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando uma ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. No intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, Apoleio explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos.
Escutava-lhe a palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para esse ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga, ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos, absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o património de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. As definições do chefe dos construtores aclaravam-me o raciocínio referentemente a graves problemas da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição de trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor, a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior, porque por excesso conseguiria localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel e o programa do elemento masculino mais apto. Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha. Apelei-o, ouviu-me, com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas, e informou: passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel, podes levantar? Obrigada. Aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu o Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, pelo automatismo, traduz a consciência, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Percebendo uma intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio acentuou, teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenómeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que, por agora, seriam para eles incompreensíveis. E, sorrindo, prosseguiu, eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenómenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um.
dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente, para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto. Onde é que eu estou? Os nomes das felicidades. Olha, agora perdi-me. Obrigada. Felicidade ou desgosto de prazer ou sofrimento. Segundo você, pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando adentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. O chefe dos construtores fixou bem-humorado a expressão de surpresa ao lhe a receber elucidações tão simples em assunto tão complexo e acrescentou. Em sua experiência última na crosta, quando envergava os ruídos carnais, nunca sentiu perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa? Porque a desarmonia orgânica, se a hora em curso era, muitas vezes, de satisfação e felicidade, é que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carta de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Apelei-o com muita serenidade, fiz um primeiro intervalo e considerei. Hélia, desculpa, vamos parar um pouquinho aqui para a gente comentar. Está ficando grande aqui o texto. Quem gostaria de começar a comentar alguma coisa até agora que a gente já leu? Eu não tenho, estou assim, concreta no que estou a ler. Não sei. Esse começo aqui ficou muito confuso para mim, pronto, um pouco antes do que foi lido. Só entendi mais Antes desse aqui ou o começo do capítulo? O começo do capítulo, quando começou assim, reconheci que o serviço de segmentação, ajustamento dos crepúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, pronto, aquele pedaço ali, reconhecer o serviço, começa por ali. Ficou assim bem confuso. É que tem muita coisa de biologia, sei lá, um vocabulário não familiar, vamos dizer assim, entende? Sim, eu acho que aqui no começo ele está passando novamente pela evolução embrionária ali, né? Ele está falando novamente das fases que o embrião passa. Então, ele está falando aqui até da fase que ela estava se sentindo mal, que não conseguia dormir, e dizia que ele tinha que formar o blastoderme. Em algum lugar tem isso aqui. Deixa eu ver aqui. Que é quando o embrião, já na divisão, já tem aquele formato, né, de embrião mesmo do humano. Eu acho que é isso, né? Não, o blastoderme é a parte que depois, mais para frente, vai dar... vai criar o derma, ou seja, a pele, né? A pele, não só a parte de dentro, como a de fora, né? Que tem as três camadas da pele. A Ariane deve saber melhor sobre isso. Mas aqui eu acredito que ele está falando só, embora esteja falado em todos esses nomes técnicos, né? Que ele esteja falando da evolução embrionária, né? Que ele fala segmentação celular, então a divisão celular, como é que se divide, né? Como é que se molda o corpo perispírito, porque o corpo físico ele vai se moldar ao corpo espiritual, né? Ao perispírito, não o perispírito se moldar ao corpo físico, né? Então, ele está falando aqui desse molde. Aí ele fala que... deixa eu ver aqui. Basicamente é a descrição mais ou menos científica, não é? Do processo desde o começo ao período embrionário, não é? Esses processos todos físicos. Sim, sim. Lógico. Ele tá indo pelo processo embrionário, né? Falando do desenvolvimento do feto, como é que vai ter essa ligação embora a ligação ali espiritual já está feita, mas do corpo sendo o espelho ali do perispírito, né?
E a adaptação do embrião à intimidade do útero materno, diz aqui, não é? Sim. E eu achei aqui interessante quando ele fala do aborto. Eu achei isso, assim, bastante importante, porque ele fala, o nome do capítulo é proteção, né? Então, ele fala da proteção e da ajuda que o plano espiritual provém durante todo esse processo, né? Ou seja, não tem só aquela fecundação e depois fica, né? Por si só, tem todo esse trabalho que o plano espiritual continua ali fazendo com o embrião e com a mãe, né? E depois ele fala aqui que o aborto, ela não vem pela essa falta de proteção e de cuidado do plano espiritual. Embora aqui eu acho que é muito importante a gente não generalizar, ele não fala que todos os casos, né? Ele fala que em alguns casos do aborto é devido o recuo dos pais e aos excessos e pronto, a parte criminal que fala aqui, né, que é porque a mãe ou o pai ou os dois não se sentem preparados para ter aquela responsabilidade. Mas acho muito importante a gente frisar aqui que ele não está generalizando, não é todos os casos de aborto que é por causa disso. Ele está falando que alguns casos se origina por causa disso, né? E tudo bem até aqui, Isabel? Não sei se ajudou alguma coisa que eu falei. Não, nossa, muito obrigada, muito mesmo, obrigada. Bastante. E uma coisa que eu achei interessante é que eu trabalho muito com pacientes antinatal, né? Com pacientes grávidas. E eu trabalho com anticorpos. E eu sempre achei muito impressionante, interessante, porque o corpo da mãe, em alguns casos, ela forma anticorpo contra o feto. E às vezes acaba em aborto não natural, mas em aborto porque os anticorpos do corpo da mãe atacam o feto e o feto acaba, né, morrendo. E eu sempre achei isso, assim, interessante pelo aspecto espiritual. Eu sempre fiquei pensando, será que, mais uma vez, não dá para generalizar, cada caso é um caso, cada indivíduo tem a sua complexidade, né? Mas eu ficava pensando, será que em alguns casos essa formação de anticorpos poderia ser até por esse recuso da mãe, nem que não seja consciente, sabe? Igual essa história que a gente leu do pai do Segismundo, o Adelino, ele inconscientemente estava recusando receber o Segismundo como filho, né? Então, porque tinha ali a sua história toda no inconsciente dele, quando ele se desdobrava e tal. Então, eu sempre fiquei pensando sobre isso, assim, em alguns casos poderia ser por isso também, né? Mas sem generalizar, claro, cada um tem, né, a sua história, né? E depois aqui eu achei interessante quando ele fala do alimento mental, né? Mais para frente, achei super interessante quando ele fala que nós estamos sendo alimentados o tempo todo, né? E que muitas vezes a gente não percebe, né? Então, é a necessidade da vigilância também e da nossa dieta espiritual. O que a gente está se alimentando, né? E muitas das vezes nós podemos escolher aquilo que a gente está alimentando e como? Naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente ouve, nos ambientes que a gente vai, nas amizades que a gente escolhe. Outras vezes a gente não tem muita opção, né? Às vezes num ambiente de trabalho que é um pouco tóxico, a gente tem que estar ali e tem que estar ouvindo o que está ouvindo, tá no meio daquilo, mas também aquilo também não quer dizer que a gente tenha que fazer parte, né, daquela dieta espiritual, né, já que a gente está falando de alimento mental, a gente também pode se vigiar e trabalhar aí para ir trabalhando, para ir disciplinando a nossa mente e no que a gente se alimenta, né? É tão importante, sim. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Por favor.
Ele fala ali do impacto no físico das nossas emoções, e isso é tão profundo, né? Porque quem de nós aqui não, não sentiu já isso, né? Sei lá, tá ansioso por alguma coisa, começa a doer a barriga, discute com alguém, dá até aquela dor de barriga, aquela dor mesmo no fígado. Tanta coisa que a gente faz e que reflete no nosso corpo realmente, né? Não, mas reflete muito. Um pensamento, quando tu pensas qualquer coisa, é impressionante, é uma coisa simples, é uma analogia simples, mas é interessante. Tu, quando pensas alguma coisa, esse pensamento transforma-se numa emoção. E a emoção é o que está mais próximo da fisicalidade do corpo enquanto matéria, não é? Então, há um pensamento, há uma emoção e um reflexo no corpo. Tu, quando meditas por longas horas, sentes isso. Tu estás num plano completamente ausente, não tens pensamentos. Quando um pensamento se atreve na mente, ele gera uma emoção e essa a emoção gera uma atividade qualquer no corpo. Pode ser ansiedade, pode ser um vazio, pode ser uma palpitação, pode ser um calafrio. Essa é uma trilogia e apeteceu-me dizer isto porque acho que faz sentido neste contexto. Sim, sim. E isso nos lembra o quão importante é a gente desenvolver a inteligência emocional, né? É verdade. Ainda hoje estava a conversar com isso na minha filha. Não é importante teres um grande QI, aliás, isso agora já está provado que não faz grande sentido, mas a inteligência emocional é o que faz realmente com que o mundo pulse no bom sentido, não é? Se não tens uma boa inteligência emocional, acho-se um bocadinho complicado levares uma vida em busca de um pato santo e divino, não é? Sim. Ou mesmo até criares harmonia contigo próprio, com as pessoas, independentemente. Nos permitirmos sentir aquilo que a gente está sentindo, porque ninguém consegue parar um sentimento, né? Se eu estou sentindo, eu estou sentindo. Não dá para falar, ó, para aí sei lá, para aí de sofrer. Eu estou sofrendo, né? Então, E no final tem uma frase também muito assim que retrata isso. Ó. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro. Mas se a criatura não se identifica com a lei do domínio emotivo, né, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, alimentará a força perturbadora dentro de si mesma, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Exatamente. Então, está bem claro aí, né? Que não está assim muito bem claro, porque está muito elaborado. Há maneiras mais simples de explicar isso. Mas, enfim, vamos tentando, não é o nosso melhor. Mas é um destaque aí. Então, olha, a minha experiência pessoal com relação ao que a última senhora falou, né? Não a Hélia, dessa alimentação do convívio e saber se autocontrole mental, né? Para não ter aqueles disparos. Eu trabalhei com saúde mental por muitos anos até demais. E realmente no final, num nutshell, que eu posso dizer, do convívio com o desequilíbrio humano, é não levar nada para o lado pessoal. É você olhar para aquele ser e falar, poxa, essa pessoa não está bem. Não se ofender com nada, com abuso, com ofensa, com nada. Não se ofender com nada, porque não é nada pessoal. Podia ser a Maria, o João ou o José, aquela pessoa que não está bem iria agir daquela mesma maneira, entende? Então é ver que o problema está no outro. Então você já não pega para si como pessoal. E isso foi assim um ensinamento de ouro que eu trouxe aqui para fora, trabalhando em hospitais psiquiátricos de alta segurança por muito tempo. A questão, não leve nada pessoal. A grande dificuldade do que estás a observar é tu consegues isso como uma atitude mental, ou seja, portanto, de observadora, de se colocar no papel de observador, olhar para o outro e olhar atrás daquela atitude, atrás daquela palavra, atrás daquele gesto,
olhar por trás e falar, puxa, essa pessoa não está bem, entende? E não É julgar, equanimidade. exatamente. Há uma palavra que define o que estás a dizer que eu gosto, que é equanimidade, ser equânime. O grande Exato. problema dessas situações é quando tu não estás em controle e tu és humano e às vezes não estás em controle e às vezes perdes a capacidade de ser equânime e sentes como, se sabes que não é para ti, mas estás de tal forma vulnerável e sensível que não consegues filtrar essa razão, porque isso é uma atitude racional. Nós temos a atitude racional de entender que aquilo não é para ti, a pessoa não está bem, como tu disseste. Só que às vezes nós também somos humanos e estamos vulneráveis por qualquer motivo. Por qualquer motivo, e então aí já é mais difícil, e então aí sofres um pouco. Continuas a saber que não é pessoal, mas há uma vulnerabilidade que se estabelece, há uma corrente magnética entre aquela pessoa que está a ser ofensiva ou perturbadora e a tua fragilidade. Eu não sei se me faço entender. Com certeza. Por isso é que muitos técnicos que trabalham com saúde mental muitas vezes precisam, têm problemas, não é? Muitas vezes precisam de descanso e de se retirar. Saber os seus próprios limites, conheça seus próprios limites. Isso era também uma das coisas chaves, conheça os seus limites. Exatamente. Isso era chave, verdade. 2 pontos que eu queria falar do que a Isabel e a Elia estão falando, que me veio assim na cabeça enquanto vocês estavam falando. A primeira coisa foi que Jesus já nos ensinou, né? Quando ele falou aquilo, Pai, os perdoe porque eles não sabem o que fazem. Não é? Então, foi bem aquilo que a Isabel falou, né? Não leve para o pessoal, porque eles não estão bem, eles não sabem o que fazem. E o segundo comentário que eu gostaria de fazer, que me veio na cabeça quando a Elia falou, quando nós não estamos bem e levamos isso, é que nós somos parte desse não estamos bem, não é só o outro. Nós estamos todos encarnados num planeta hospital, nós somos todos pacientes. De uma forma ou de outra, todos nós não estamos bem, não é? Então, da mesma forma que nós temos que perdoar o outro porque ele não sabe o que faz, que eles também nos perdoem porque muitas vezes a gente também não sabe o que faz, né? Porque em graus diferentes nós também não estamos bem. Estamos indo a caminho do ficarmos bem, né? Mas todos nós temos os nossos momentos de que não estamos bem. Exato. Né? Com certeza. Então, foi as 2 coisas que me veio na cabeça. Né? Faz sentido, sim. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não? Então, olha, ficamos aqui hoje. Acho que a gente parou aqui, não foi a Henriqueta que leu esse último parágrafo? Foi esse último parágrafo que a gente leu, não foi? Exato. Foi? Tá, então eu vou anotar aqui, eu vou só parar aqui de fazer o... Então, página 152, e aí a gente continua ali daquele parágrafo, nas cenas do próximo capítulo, né? Uhum. A Suzy não está aqui para fazer nosso resumo, mas se alguém quiser mandar um resumo... Olha, eu sou a pior pessoa para fazer resumos, não tenho jeitinho nenhum para fazer resumos. Se alguém quiser, assim, fazer um resumo, então vou mandar uma mensagem para a Suzy, falar assim, Suzy, você não veio, lição de casa, lê lá e manda um resumo para a gente. Sim, é verdade, pois é. Né? E vamos então, falta 7 minutinhos, dá para a gente fazer nossas preces, nossas vibrações e ficar por aqui. Tudo bem? A não ser que alguém queira falar alguma coisa antes da gente ir para as nossas preces. Tudo ok? Vamos para a prece. Então vamos. Eu posso fazer a prece de encerramento hoje, então vamos nos acalmando. Quem quiser fechar os olhos, elevando os nossos pensamentos ao Pai, unidos, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos mais uma semana, aprendendo, estudando essa obra maravilhosa que nos foi deixada por nosso querido André Luiz e Chico, que tantos ensinamentos nos trazem, e que possamos, durante essa semana, refletir sobre esses estudos e da melhor forma, da maneira que pudermos,
colocarmos em ação no nosso dia a dia, a cada momento, sendo mais vigilantes com os nossos pensamentos, com o nosso alimento espiritual, agindo de acordo com os nossos compromissos, com o que estamos focados, com o que estamos aprendendo. E a cada dia evoluindo, crescendo mais e mais, dando as mãos àqueles que ao nosso redor venham nos pedir ajuda, caminham conosco, e que possamos assim, como uma família espiritual, crescermos sempre no caminho com Jesus. E assim, com os corações cheios de amor, cheio de gratidão por essa oportunidade, por essa família espiritual que aqui se encontra, que possamos vibrar pelos nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje, vibrar pelos nossos irmãos que nos assistirão online, vibrar pela nossa família material, vibrar pelos nossos colegas de trabalho, de escola, vibrar pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo país onde nos encontramos, por este planeta. Possamos vibrar muito amor, muita paz, muita harmonia. E assim, pedimos a Deus e a Jesus e aos benfeitores deste grupo a permissão para encerrarmos esse estudo dessa noite. Fica conosco, Senhor, abençoando o nosso sono, que possamos, durante esse desdobramento, usar esta oportunidade para aprendermos um pouco mais, para trabalharmos, nos guiando ao trabalho útil. E assim, rogando sua proteção e agradecendo mais uma vez por toda essa oportunidade, encerramos esse estudo dessa noite. É conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Amém. Eu só parei a gravação. Tudo bem aí, todo mundo? Tudo bem.